Pessoal, efeitos da união estável no planejamento patrimonial e sucessório. Para começo de conversa, está no seu material de apoio, a união estável é tratada a partir do artigo 1723 do Código Civil, o qual prescreve a seguinte relação. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Pois bem, então a união estável, ela, antes de mais nada, é uma situação de fato. É uma situação fática. Ela é um fato social. E esse fato social, ele passa a ser importante, né? Nas palavras aí de Paulo de Barros Carvalho, né, o professor Paulo de Barros Carvalho fala que o fato social ele passa a ser importante para o fato, para o mundo do direito, quando ele passa a ser colorido pelas normas do direito. E o que é esse colorir? Esse fato social, que é essa união, né, pública e duradoura entre, né, homem e mulher, com a intenção de constituir uma família, esse fato ele tem proteção do direito por si só. Ainda que você não tenha essa união estável formalizada em um documento. Tá? Então, o fato da pessoa ter uma união estável por si só já lhe traz a proteção do direito. Fazendo aqui uma analogia chula, é você comparar a posse com a propriedade. Né? A posse, em que pese o possuidor não possuir o título, o direito lhe traz também segurança jurídica. Lhe dá a proteção, né? Você tem lá os interditos proibitórios, as ações possessórias, para resguardar a posse. Da mesma sorte, aquele que tem uma união estável que não foi documentada, ele também terá a proteção do direito. Tanto para fins de herança, como para fins de meação. Tanto para as questões de direito sucessório, como para as questões de direito de família. Daí o porquê eu já venho falando com vocês desde as primeiras aulas sobre a sociedade conjugal. Falo de sociedade conjugal porque a união estável foi equiparada ao casamento para fins sucessórios e para fins de meação, quando do julgamento do recurso extraordinário de número 878694, tá? Recurso extraordinário este que foi afeto à sistemática, né, de repercussão geral lá no STF e acabou por declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790. Esse artigo, 1790, buscava lhe dar um tratamento diferenciado para o companheiro com relação às questões sucessórias. Pois bem, esse artigo foi declarado inconstitucional e você passa a colocar o companheiro em pé de igualdade nas questões de vocação hereditária, que eu vou tratar mais à frente, que está lá no artigo 1829. Então, sempre que você lê lá no artigo 1829 a palavra cônjuge, você deverá compreender também o conceito de companheiro de união estável. Os efeitos da união estável no planejamento patrimonial sucessório são os mesmos para quem é casado. A única diferença é que para você ter de maneira, digamos, mais fácil, né, a proteção dos direitos, é muito importante que você tenha essa união estável formalizada documentalmente. Por quê? Porque este documento, né, a sua escritura de união estável, que pode ser particular e pode ser pública também, pode ser feita no cartório, recomendo que você faça em cartório, essa escritura pública, ela terá o condão de dar um marco, pelo menos, de maneira relativa, né, de presunção relativa, com relação ao tempo de início. Veja, se a união estável ela é uma situação de fato, você pode, no documento que formaliza aquela união estável, declarar que a união estável iniciou em período pretérito. Fazendo mais uma analogia chula aqui, seria tal como se fosse lá na nossa ação de uso capião. A prescrição aquisitiva do direito vem de tempos. Mas quando a uso capião é reconhecida aqui para dar a propriedade, declara-se o fato pretérito. Então, de mesma sorte, pode você, na sua declaração de união estável, fazer menção ao período pretérito a partir do qual iniciou-se aquela união. Lembrando que, como você não formalizou anteriormente,
Você pode até declarar, tem 10 anos que nós já temos essa união. Os efeitos deste período aqui serão os efeitos do regime legal. Lembra que eu falei para vocês? Regime legal é o regime parcial de bens. Então, para o período pretérito, antes ali, né, da formalização, considerar-se-á os efeitos da comunhão parcial, que é considerado regime legal. Ah, mas a gente convencionou que a gente quer a separação obrigatória. Não vai adiantar nada. Você não consegue estabelecer efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos para efeitos de regime em união estável, nem tampouco também na alteração de regime de casamento. Portanto, a partir do momento que você formalizar a sua união estável, você só terá poder de determinar os efeitos patrimoniais daquela união a partir da data que você formalizou. Para trás, será considerado os efeitos do regime legal, qual seja o da comunhão parcial de bens. Ok? Então, quais são os efeitos? O mesmo do casamento. E aí eu trouxe para vocês aqui a importância da formalização. Tem um caso prático aqui, né? Mas traz um caso prático, trazer um caso que está acontecendo. Né? A cliente teve uma união estável de 10 anos com o cidadão. E o cidadão veio a óbito, faleceu. Abriu-se sua sucessão. O cliente, né, o falecido, só tinha um filho. E este filho parece não querer reconhecer os direitos da companheira enquanto meeira. Eu vou falar de meação mais à frente. E aí, qual é a dificuldade? A dificuldade é que quando abrir o inventário, você vai ter o problema de ter que, se o herdeiro não reconhecer que ela era companheira, você terá que abrir uma ação de declaração de união estável com dissolução em virtude do falecimento. Né? Então, isso é um problema. Tá? Isso é um problema porque pode haver um descompasso entre o prazo para você conseguir o reconhecimento dessa união estável, a fim de que sejam reconhecidos os direitos da meeira dentro do inventário. Pode, nesse prazo, por exemplo, o inventário terminar, inclusive o próprio herdeiro lá finalizar, ficar com os bens, alienar os bens e depois você tem que estar com uma ação regressiva contra ele, em virtude do eventual futuro ali, né, reconhecimento da meeira na qualidade de companheira. Tá? Então, é muito importante, nós temos aqui caso escritório assim, muito importante que você formalize, ou que o seu cliente formalize isso. Se você está fazendo planejamento do seu cliente, já faça análise. Será que é interessante fazer antes, né, da construção da holding, a gente vai falar mais à frente, a alteração do regime? Né? Vai fazer uma união estável ali, faz uma união estável, talvez, no regime da separação. Então, já fica aqui uma dica para você começar a pensar nisso, mas a intenção dessa aula é para que você saiba sobre os efeitos da união estável dentro do planejamento patrimonial sucessório. Os efeitos são de equiparação aos mesmos direitos daqueles que são casados. E aqui eu coloquei aquele asterisco especial para que você formalize essa união estável, para que você não tenha problemas quando dá comprovação, não só com relação à herança e meação, mas também em relação a benefícios previdenciários, etc. É tudo muito mais fácil, tá bom? Ah, e outra coisa, plano de saúde, você vai conseguir colocar lá o companheiro como dependente se você tiver essa declaração. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula.